Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez fazendo uso desta ferramenta que Deus nos proporcionou, Facebook, para trazer uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Gostaria que, à medida que vocês forem entrando, dê aí um ok, um sinal que está me ouvindo bem, que está me vendo bem. Estou bonito de óculos, chique, com cara de intelectual, mas esse óculos é uma bênção. Ele foi feito, produzido, comprado numa ótica de uns irmãos nossos lá de Anápolis, da Igreja Central de Anápolis, e tenho sentido uma diferença gritante ao ler, principalmente ao ler as Escrituras. Então tem sido muito bom mesmo. Há muitos anos eu não usava óculos, mas vinha sentindo a necessidade para a leitura. Ainda estou estranhando um pouco quando eu desvio a visão, porque para longe é ruim, mas para perto é muito bom. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. No último domingo de junho de 2020, mas tem uma palavra de Deus para nós nessa noite. Queria iniciar com um momento de oração. Queria te convidar a curvar sua cabeça, fechar o seu olho e orar comigo nesse instante. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós nos encontramos agora reunidos, ainda que virtualmente, através dessa ferramenta que o Senhor tem nos proporcionado, o Facebook, a internet, para ouvirmos uma palavra da parte do Senhor. Reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa necessidade de ouvir a Tua voz, a nossa necessidade de sentir comunhão uns com os outros, e é confiados nisso que temos lançado mão dessa ferramenta, para que pelo menos em parte sejamos supridos nessas necessidades. Quero pedir ao Senhor que nesta noite fale conosco, fala ao nosso coração, fala à nossa mente, venha alimentar a nossa alma. Nós precisamos de Ti. Quero ainda levantar um clamor em favor do Brasil, da situação política, da situação de saúde da nossa nação, pedindo que Tu estenda as Tuas mãos poderosas sobre a nossa nação e varra do Brasil definitivamente essa pandemia, essa contaminação generalizada pelo vírus Covid-19, que tem ceifado tantas vidas, que tem deixado tantas famílias em situação de dor, de luto. Quero clamar ao Senhor que tenha misericórdia dos muitos pastores, colegas, amigos, que estão enfrentando no seu próprio lar e às vezes até na sua própria vida esta enfermidade que gera tanta incerteza, tanta insegurança. Quero pedir que o Senhor esteja visitando cada um deles agora no seu leito, na sua cama, trazendo a cura, trazendo a confiança da parte do Senhor. Peço em especial pela nossa cidade, a cidade de Rio Verde, que ontem atingiu a meta de 50 mortos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, o Senhor tenha misericórdia das famílias que estão de luto, que o Senhor venha trazer o conforto, o consolo, o Senhor venha ter misericórdia dos que estão enfermos, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida. O Senhor dê também aos demais prudência, sabedoria, para se portar, para tomar cuidado, para se prevenir desta doença e para entender a gravidade e a seriedade da coisa, e entender também que a tua bênção acompanha a obediência às determinações dos órgãos de saúde, a obediência da prefeitura,
a obediência da liderança da igreja, que o Senhor esteja colocando esse sentimento em nossos corações e nos abençoando. Quero clamar pela Igreja Cristã Evangélica, em especial de Rio Verde. Visita cada casa, cada lar, cada família, traz cura, traz restauração, traz consolo, conforto, traz novo ânimo, Senhor. Fortalece o teu povo, supre a necessidade física, a necessidade emocional, a necessidade espiritual e também a necessidade material de cada um dos teus filhos e das nossas famílias, que os nossos familiares possam perceber a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E peço que o Senhor, nesta hora, abra o nosso entendimento e fale conosco pelo poder da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Coisa boa, bom saber que vocês estão me ouvindo bem. Queria convidá-los a abrirem comigo as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 15. Nós vamos ler esse texto até o final e depois nós vamos dar ênfase a um versículo que será a base da nossa meditação nesta noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 15 a 24. Eu estarei lendo aqui na minha versão, na versão revista e atualizada de Almeida. Diz assim: com esta confiança, resolvi ir, primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós à Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não? Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos uniu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Amém. Quero pensar rapidamente com os irmãos nessa noite sobre as promessas de Deus. Nós vivemos num tempo de muito abatimento, muita preocupação, muitas pessoas com problemas de saúde, outros estão enlutados, problemas na vida, dificuldades econômicas, financeiras, e as promessas de Deus são fundamentais, em especial nesse tempo. Elas são importantes para trazer conforto e esperança aos nossos corações. Tem um autor que diz o seguinte: o Deus dos cristãos é o Deus de promessas. Robert Traley. O Deus dos cristãos é o Deus de promessa. O nosso Deus é um Deus de promessa. Ele realiza a sua vontade na vida do seu povo por intermédio das suas promessas. Na verdade, não existiria cristianismo se não fossem as promessas de Deus. O cristianismo existe por causa das promessas de Deus. Quando lemos os evangelhos, em especial o livro de Mateus, nós vamos ver com muita frequência a expressão para que se cumprisse o que for escrito, para que se cumprisse conforme as promessas de Deus. Toda a história do povo de Deus, da história do povo de Israel, está baseado nas promessas que Deus estabeleceu. E o texto de
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. E eu quero pensar em 4 lições nesse texto. A primeira delas é que Deus é o autor das promessas. Nós estamos firmados em promessas feitas pelo Deus soberano, eterno, criador, poderoso, fiel. Estamos firmados no Deus da promessa. O texto diz: elas são as promessas de Deus. Porque quantas são as promessas de Deus? Essas promessas revelam o caráter de Deus, o caráter de quem fez as promessas. Nós podemos confiar nelas porque quem fez essas promessas é um Deus poderoso, soberano, e as suas promessas são soberanas, verdadeiras, imutáveis, poderosas, infalíveis e eternas. Tem um cântico do... Me faltou o nome do cantor agora. Que diz assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todas as suas promessas. Eu não sei como é que é a sua fé, mas eu creio, Nani Azevedo, eu creio piamente nisso. Que tudo aquilo que Deus escreveu e determinou e prometeu para a minha vida vai se cumprir. Porque Ele é um Deus fiel. Eu não estou confiado em mim, eu não estou confiado nos meus méritos, eu estou confiado em quem fez a promessa e que é poderoso para cumprir. A Bíblia diz que aquele que começou em mim e começou em você a boa obra é fiel para completá-la até o final. E Ele não vai interromper o seu plano. Ele não vai interromper as suas promessas. E Ele tem promessas para nós. A Bíblia tem inúmeras promessas. Diz alguém que tem mais de 6.000 promessas. Ele é o Deus de promessas. Lá em Josué, capítulo 21, verso 45, diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O povo havia saído do Egito, peregrinado no deserto, está conquistando a terra prometida, está se distribuindo a terra, e então há essa afirmação que todas as promessas do Senhor se cumpriu à casa de Israel. Nenhuma deixou de se cumprir. Mais à frente, no verso 23, Josué diz assim: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Ele está preparando o povo para a sua morte. E vós bem sabeis que de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, e nenhuma delas falhou. Josué é um homem experimentado, juntamente com a nação experimentada, está trazendo à memória que todas as promessas de Deus se cumpriram. O nosso Deus não mudou. É por isso que lá em Lamentações de Jeremias, Jeremias vai dizer que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque as promessas de Deus trazem esperança, trazem confiança, porque Ele é um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Quando o povo de Israel tem um pouco de paz, que Salomão está construindo o templo, diz assim o texto bíblico lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, nenhuma palavra falhou das feitas por boca de Moisés, seu servo. Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. Ele vai cumprir também as promessas na minha e na sua vida. Eu creio nisso. Em Lucas, capítulo 1, verso 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Paulo vai dizer nas suas cartas que ele
trará à existência as coisas que não existem, para que se cumpra a sua palavra, para que se cumpra as suas promessas. As promessas de Deus estão vinculadas aos seus planos e aos seus decretos. Ele reina e ele realiza toda a sua vontade através das suas promessas, cumprindo as suas promessas. Essas são santas e fiéis. Olha o que Lucas vai dizer lá em Atos capítulo 13, narrar em Atos capítulo 13, diz o seguinte, e que Deus, falando de Cristo, né, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, e dessa maneira disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Nosso Deus é um Deus de promessa, mas é um Deus que cumpre a sua promessa. As Escrituras dizem que ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Podemos confiar em Deus e nas suas promessas. Meu irmão, minha irmã, você nasceu em Cristo Jesus e a mão dele está estendida sobre a sua vida. Tenha tranquilidade que todos os seus planos, projetos e as promessas que ele tem para a sua vida se cumprirão cabalmente. Nada, absolutamente nada, irá abreviar as promessas de Deus ou impedi-las nas suas vidas. As promessas de Deus também revelam o caráter verdadeiro desse Deus. Deus é verdadeiro e não pode mentir. Olha o que diz lá em Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Tendo falado, não o cumprirá? Lá em Samuel também diz, também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, 29. E Paulo, escrevendo a Tito, diz, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Meus irmãos, nós aguardamos a volta de Cristo, nós aguardamos a vida eterna, e Deus não pode mentir. Ele prometeu que um dia, muito em breve, estaremos todos com ele. E precisamos estar firmados nesta promessa, porque as promessas de Deus hão de se cumprir, porque ele é o autor das promessas. Mas esse texto de Paulo aos Coríntios não apenas nos garante que ele é o autor das promessas, mas olhando as Escrituras nós vamos entender qual é a natureza das promessas de Deus. E a primeira coisa que nós podemos ver é que as promessas de Deus são variadas, são diversas. Olha o que diz o texto, porque quantas são as promessas de Deus? Promessas materiais, espirituais, coletivas, particulares, temporais, eternas. Muitas são as promessas de Deus. Quando Deus chama Abraão para fazer dele um povo, uma grande nação, Deus faz para ele uma promessa tríplice, que se estende a todos nós. Diz assim o Senhor a Abraão, em Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa extraordinária! Deus também nos chama para deixarmos a nossa terra, a nossa parentela, a nossa natureza pecaminosa, para vivermos para a glória dele, para em breve irmos para uma terra que ele vai nos mostrar. Um local em que mana leite e mel. Um local onde não há mais dor, não há sofrimento, não há lágrima, não há separação, não há morte, não há vírus, onde não há o pior de todos os vírus, que é o pecado. Muito em breve estaremos com ele. Mas ele espera que enquanto nós caminhamos, nós nos lembremos do que ele nos instrui aqui. E a primeira coisa que nós podemos tirar, 3 conclusões rapidamente, dessas tríplice promessa que Deus faz a Abraão, é que essa é uma promessa individual,
mas que visa uma bênção coletiva, de Abraão até todas as famílias da terra. Meu irmão, minha irmã, o evangelho chegou até você, e a promessa de salvação é para você, a promessa de vida eterna é individual, mas ela também tem um aspecto coletivo, que através de mim e de você, Deus quer alcançar muitas pessoas, todas as famílias da terra. Deus quer alcançar até os confins da terra. Não que ele vai salvar todos indistintamente, mas ele quer alcançar todo o seu povo. Você é a luz que brilha no meio da sua família, no meio do seu trabalho, no meio da sua escola. Você é a luz que brilha onde você mora, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. E através de você, Deus quer alcançar os outros. Através de nós, Deus quer saquear o inferno. É uma promessa específica, pessoal para nós. Mas através de nós, ele abençoa os nossos filhos, os nossos netos, ele abençoa toda a nossa ascendência, toda a nossa descendência. Através da promessa que ele fez a Abraão, chegou até nós. Uma promessa específica, mas que foi ampliada para todos nós. E ele promete para Abraão 3 coisas. Promete uma terra, uma nação e um nome. Deus promete para nós uma terra prometida, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz Pedro. E um nome que é sobre todo nome. Nós passamos a adotar o nome de Cristo. Lá em Apocalipse diz que nós vamos receber uma pedrinha branca com um nome que só Deus conhece. Ah, como eu quero! Como eu quero ser chamado carinhosamente por Deus por esse nome. Promessa de Deus vai se cumprir. Doa quem doer. Eu creio literalmente que as promessas de Deus hão de se cumprir. Mas Deus faz para Abraão e para nós uma exigência. Sê tu uma bênção. As promessas de Deus muitas vezes são incondicionais ou então condicionais. Incondicionais é que, independente de qualquer circunstância, elas se cumprem. Deus não requer nada em troca. Outras, Deus requer muitas vezes. Esses dias eu vi um texto sendo postado com muita frequência na mídia, e um texto muito apropriado para o momento que nós vivemos, que diz assim, Deus falando a Salomão, quando da consagração do templo. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia! 2 Crônicas 7, versos 12 a 14. Vamos analisar rapidamente esta promessa. A primeira coisa, ela é condicional. Se o meu povo. Existe um se, uma partícula de condição aí. Essa promessa não se cumpre de qualquer maneira. Exige de nós algo. Se o meu povo, ela é exclusiva para o povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aqueles que receberam o nome de Cristo, essa promessa é para nós, para mim e para você, que se nós cumprirmos os requisitos, ela se cumprirá nas nossas vidas. E ele requer de nós alguns requisitos. Quais são esses? Olha o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar e se converter. Eu não sei se vocês conseguem perceber como isso vai numa crescente. Primeiro se humilha. Lá no Novo Testamento vai dizer assim, humilhai-vos, portanto, perante a potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Meus irmãos, a gloriosa sabedoria de Deus
derruba todo o nosso egoísmo, toda a nossa vaidade. Se nós nos humilhamos diante dele, reconhecendo a sua soberania, o seu poder, a sua divindade, ele vai nos abençoar. Mas não basta nos humilharmos, nós temos que orar. Eu entendo que oração é um diálogo com Deus, no qual eu primeiro reconheço a minha total incompetência, impotência para solucionar os problemas e a minha total dependência de Deus. Oração é um ato de fé, de confiança, mas também um ato de humilhação e de submissão à vontade de Deus. Se humilhar e orar e me buscar. Eu tenho uma tia muito amada, muito querida, que esses dias passou por um cateterismo, que diz assim, buscar com força. E eu gosto dessa expressão. Temos que buscar a Deus com força. Talvez você fale, pastor, mas isso não diz nas Escrituras. Será que não? Jesus diz que o reino dos céus é tomado por esforço. É buscar com muita dedicação. Até quando você não quer, até quando as forças estão exaurindo, é buscar a Deus. E não basta humilhar, orar e buscar. É preciso se converter dos seus maus caminhos. É preciso a cada dia me converter mais ao Senhor. A cada dia submeter mais à sua vontade. A cada dia deixar o Espírito Santo de Deus moldar mais a minha vida. De maneira que eu me converta, que eu vá mudando de rumo, mudando de atitude, seguindo o caminho traçado pelas promessas e pelo plano de Deus que está revelado nas Escrituras. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, só então significa que então as condições foram atendidas, então o que vai acontecer? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez, como nós, o povo também de Israel sempre clamava primeiro pelo livramento, por Deus sarar a terra. Estamos sem água, nos dá comida. São tantos os inimigos, são tantos perigos, são tantas mortes, mas a resposta de Deus é: primeiro, perdoa os teus pecados. Que coisa gloriosa! Jesus está lá no Novo Testamento ensinando, chega um paralítico, os seus amigos descem ele pelo telhado, e Jesus diz para ele: filhos, teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, Deus sabe exatamente o que nós precisamos. E o que nós mais precisamos é ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro a cada dia. É termos os nossos pecados perdoados diante de Deus. Porque só depois disso as muitas e incontáveis bênçãos dele podem chegar até nós. Mas ele, assim como fez com aquele paralítico, não apenas perdoou os seus pecados, mas curou, transformou, fez um milagre na vida dele. Há uma promessa aqui, que se nós agirmos assim, não apenas ele vai perdoar os nossos pecados, mas ele vai sarar a nossa terra. Há um consenso entre a maioria dos estudiosos, dos teólogos brasileiros e mundiais, que esse vírus que veio, independente dele ter sido construído em laboratório ou não, ele veio como juízo de Deus no mundo, em especial a nação brasileira. Eu afirmo isso. Uma nação idólatra, uma nação que tem se afastado de Deus, em que não existem os princípios de Deus, em que cada um faz o que quer, em que a imoralidade, a perversão sexual, a perversão moral, a corrupção, os valores das Escrituras têm sido jogados no lixo ao longo de séculos, em especial nos últimos anos. Deus traz um juízo sobre essa nação através desta enfermidade, como foi tantas vezes na história. Mas ele quer nos sarar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados
e sararei as suas feridas. Oh, que bênção! Meus irmãos, essas promessas, além de serem variadas, de serem incondicionais e condicionais, elas também são dirigidas a nós, ao povo de Deus. Alguns estudiosos que apontam que há mais de 6.000 promessas da Bíblia, e elas se destinam ao povo de Deus. O apóstolo Paulo faz uma analogia nos descendentes de Abraão, entre Ismael e Isaque, e entre o filho da escrava e o filho da esposa legítima, da bênção que estava sobre um e não sobre o outro, que Isaque, apesar de não ser o primogênito, recebe a bênção da primogenitura. E ele diz lá, e a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4, desculpa, em Gálatas capítulo 4, Paulo diz: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Isaque nasceu mediante a promessa, eu e você nascemos de Cristo mediante a promessa. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque, diz Paulo em Gálatas capítulo 4, verso 28. Ele está discorrendo sobre isso e ele diz, olha, assim como Isaque nasceu da promessa, nós também nascemos da promessa. Os filhos da promessa são todos aqueles que nascem espiritualmente por obra do Espírito Santo de Deus mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Ah, meu irmão, nós somos abençoados, nós nascemos como Isaque pela promessa. E Paulo ainda vai dizer, ainda em Gálatas capítulo 3, verso 22 e 29, ele diz assim, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos crentes, aqueles que recebem a Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A pergunta que precisamos fazer é, eu sou de Cristo? Essas promessas são para mim? Que se eu sou de Cristo, essas promessas valem para mim. E se eu cumprir os requisitos que Deus faz, sendo o povo dele, chamando pelo seu nome, humilhando, orando, buscando, convertendo os meus maus caminhos, terei os meus pecados perdoados e a minha terra será sarada. E Paulo ainda fala em Efésios capítulo 1, verso 13, ele diz assim, quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Até o Espírito Santo que vem morar em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos conduz à salvação, veio por promessa de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprem. Nós também podemos ter segurança e ver nesse texto de 1 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, a segurança da promessa de Deus, e a terceira lição que o texto nos ensina é essa. Essas promessas são certas e seguras. Olha o que diz o texto. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, o amém. O assim seja. O sim de Deus, a aprovação de Deus para que se cumpra. É por intermédio de Jesus Cristo que nós temos acesso à sua palavra, às suas promessas, às suas bênçãos. Quando Deus nos deu o Filho, ele outorgou-nos nele e com ele tudo quanto era necessário para a nossa salvação. Tudo que nós precisamos para ser salvos e libertos, Deus já providenciou em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, todos os dons e privilégios espirituais que temos encontram-se em Jesus. Todas as promessas estão nele. Olha o que Paulo diz aos Romanos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ah, que Deus glorioso, que Deus que nos ama, que Deus que cuida de nós, que Deus que faz promessas e a faz cumprir nas nossas vidas. Quando Paulo escreve sobre o autor aos Hebreus escreve
sobre a nova aliança em Cristo Jesus. Ele faz questão de enfatizar que Jesus é o mediador dessa nova aliança. É a base de sustentação ou compromisso da parte de Deus. Olha o que diz Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também um mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados, Hebreus 9:15. Jesus é o mediador da nova aliança. Ele é a sustentação, o compromisso de todas essas promessas de Deus. Por fim, qual é o resultado dessas promessas? O texto diz: porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Meu irmão, minha irmã, Deus quer ser glorificado através de nós. E eu costumo dizer, apesar de nós. Apesar das nossas fraquezas, da nossa infidelidade, das nossas limitações, Deus quer ser e será glorificado através de nós. Através dos cumprimentos das suas promessas nas nossas vidas. Glorificamos a Deus por ele ter feito a promessa. Glorificamos a Deus por ele cumprir as promessas. E glorificamos a Deus pelo prazer de experimentar o cumprimento das promessas. Ele prometeu um Salvador e ele mandou esse Salvador. Ele prometeu que o Salvador nos alcançaria e fomos alcançados por essa promessa. Ele prometeu que em breve estaremos com ele na glória. Estamos ansiosos, esperando esse momento tão precioso. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Quando nós nos aproximamos de uma promessa de Deus, ela se realiza em nossa vida. E a consequência espiritual disso é a glorificação de Deus. Volto de novo para o texto. Porque todas as coisas existem por amor de nós, para que a graça se multiplicando-se, torne abundante ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. 2 Coríntios 4:15. A glória de Deus, por nosso intermédio, é o resultado das promessas de Deus. Como é bom servir um Deus de promessas. Um Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Quero concluir lembrando o texto de 2 Coríntios 1, 21, 20, que diz: porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus é o autor das promessas. As promessas são variadas, incondicionais, condicionais e exclusivas aos crentes. As promessas são seguras, estão firmadas em Cristo. E o resultado dessas promessas é a glória de Deus por nosso intermédio. Aleluia. A minha oração é para que as promessas de Deus se cumpram na minha e na sua vida. E que nessa semana e nesse mês que se inicia daqui a 2 dias, na quarta-feira se inicia o mês de julho, que as promessas de Deus, de uma forma abundante, milagrosamente, se cumpram nas suas vidas. E que eu e você cumpramos a parte de humilhar, de orar, de buscar e de nos convertermos dos nossos maus caminhos a cada dia, para recebermos o perdão dos pecados e para que Deus sare a nossa terra. Meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa. Se você quer ver a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país livre da idolatria, livre do pecado, livre da homossexualidade, livre do sexo livre, livre da destruição das casas, das famílias, dos lares, dos casamentos, livre das pragas, das enfermidades, livre do coronavírus e da devastação que ele tem feito. O caminho é para o alto. É buscar no Deus de promessa.
que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele se incline para nós, estenda as suas mãos de poder e libere uma palavra de vitória em nosso favor. Quero orar por você. Se você puder, curve a sua cabeça, feche o seu olho, nós vamos orar. Pai, o Senhor é um Deus de promessas e a Tua palavra está recheada de promessas. Nós cremos na Tua palavra e cremos na Tua promessa. A maior de todas é a salvação que temos em Cristo Jesus. E isso traz para nós uma segurança, um conforto tão grande, que haja o que houver, a Tua palavra, as Tuas promessas, os Teus planos, os Teus projetos se cumprirão nas nossas vidas. Mas nós queremos também, Senhor, nos humilhar diante de Ti e orar e buscar a Tua face e se converter e nos convertermos a cada dia dos nossos maus caminhos, porque queremos e precisamos do perdão dos nossos pecados e também precisamos da Tua misericórdia sobre a nossa terra, sobre a nossa cidade, sobre as nossas vidas. Estende as Tuas mãos de poder. Perdoa os nossos pecados, purifica a nossa alma e sara a nossa terra para a glória do Teu nome. Dá-nos um início de semana abençoado na Tua presença, que possamos gozar da comunhão preciosa dos santos e da presença do Espírito Santo de nós. Que possamos também gozar das Tuas promessas se cumprindo nas nossas vidas, do Teu cuidado e da Tua proteção, da paz que excede todo entendimento, mas que também desfrutamos do temor do Senhor e do desejo ardente de Te buscar cada vez mais. E eu quero abençoar o Teu povo dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a alegria e o temor do Espírito Santo de Deus repouse sobre o coração de cada um de nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Tenham todos uma excelente noite na presença do Senhor e que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores, esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço em Cristo Jesus. Amém.